Durante muito tempo, tudo parecia estar dando certo. Não havia sinais claros de perigo, nenhum alerta urgente. Apenas pequenas decisões diárias, feitas quase no automático. Ele acreditava que estava avançando. Cada escolha parecia lógica. Cada passo parecia necessário. E quando tudo parece fazer sentido, o cérebro relaxa. No início, a oportunidade surgiu como algo simples. Nada grandioso. Nada arriscado, pelo menos na aparência. Outras pessoas já haviam feito algo parecido. Algumas tinham dado certo. E isso foi suficiente para criar confiança. O problema é que o cérebro humano não avalia riscos de forma racional. Ele avalia riscos com base em exemplos próximos. E quanto mais familiares esses exemplos parecem, menor o perigo aparenta ser. Ele começou devagar, testando, observando. Os primeiros resultados não foram ruins. E isso bastou para reforçar a ideia de que estava no caminho certo. Mas o que ele não percebeu é que resultados iniciais positivos nem sempre significam boas decisões. Com o tempo, os sinais começaram a mudar. Pequenas perdas, pequenos avisos, nada grave o suficiente para parar, nada claro o suficiente para assustar. Sempre havia uma explicação, sempre havia um motivo externo, sempre havia a esperança de que o próximo passo resolveria tudo. E assim, sem perceber, ele começou a investir mais tempo, mais energia, mais expectativas. Nesse ponto, parar já não parecia uma opção simples, porque parar significaria admitir que o esforço anterior talvez tivesse sido em vão, e o cérebro odeia essa ideia. Quanto mais ele se envolvia, mais difícil ficava aceitar a possibilidade de erro. Cada nova decisão não era tomada para melhorar a situação, mas para justificar as decisões passadas. Ele não buscava mais o melhor resultado. Buscava aliviar o desconforto psicológico. Mesmo quando os sinais ficaram mais evidentes, a mente encontrou formas de ignorá-los. Vai melhorar, é só uma fase, agora não dá para desistir. Esses pensamentos não surgem por acaso. Eles são uma defesa. Existe um fenômeno psicológico muito comum por trás disso, chamado custo afundado. Quando investimos tempo, dinheiro ou emoção em algo, o cérebro passa a tratar esse investimento como algo que precisa ser recuperado, mesmo quando continuar, só aumenta a perda. Não porque seja lógico, mas porque abandonar dói. O erro deixa de ser a decisão inicial e passa a ser a insistência. Aos poucos, a situação começou a cobrar um preço mais alto, não apenas financeiro, mas emocional, ansiedade, insônia, dúvidas constantes. Mesmo assim, ele continuava, porque em sua mente parar significava fracassar, e fracassar parecia pior do que sofrer. Foi só quando o impacto se tornou impossível de ignorar que a realidade finalmente se impôs. O que antes parecia um pequeno desvio, agora era um problema grande demais para ser corrigido facilmente. E nesse momento veio a percepção mais dolorosa. Ele não havia sido enganado por outras pessoas. Havia sido enganado pela própria mente. A decisão inicial não foi absurda. Foi humana. O erro não foi tentar. Foi continuar tentando mesmo quando os sinais já eram claros. O cérebro não quer estar certo. Ele quer evitar dor. E muitas vezes, para evitar a dor de admitir um erro, ele nos leva a cometer erros ainda maiores. Essa história não é sobre fracasso, é sobre consciência, sobre entender que desistir às vezes não é sinal de fraqueza, é sinal de lucidez. Talvez a pergunta mais importante não seja "e se der certo?", mas sim "quanto isso já me custou?" e "quanto ainda pode custar?", porque o verdadeiro prejuízo não está na decisão que não funcionou, mas no tempo que se perde insistindo nela.